os procedimentos. Aí, futuramente, a gente vai entrando no ferramental de como faz uma medição, de como faz um contrato. Eu acho que o caminho hoje aqui é a gente iniciar com um alinhamento e colocar todos os nossos processos, nosso procedimento no eixo novamente. Né? Muita coisa boa está se perdendo e a gente é necessário aqui, nesse momento que nós estamos passando, a gente voltar aos processos, aos procedimentos, para a gente voltar a engrenagem a girar de novo de uma melhor forma para todo mundo aí, né? Aí, estou vendo que o setor financeiro está aí também junto, planejamento, obra está em peso, comercial também. Eu acho que a GPE num todo, incorporação, opa, SPE está aí, o pessoal aí, INC, beleza? Eu acho que a ideia aqui é a gente não falar o que é certo e o que é errado, as pessoas, em caso de pessoas, né? Nós estamos falando aqui de processos e procedimentos, não vai ter certo e vai ter errado. Cara, tem dúvida? Pode perguntar, não tem problema nenhum, nós estamos aqui para solucionar. O Dário também está aí, é um cara que ajudou a gente, implantou tudo, na verdade, né? A gente, lá atrás, a gente pensou em deixar os processos, os procedimentos dentro do Cienge e a gente conseguiu bastante coisa, né? Agora, nessa questão agora, é a gente trazer de volta o básico, o arroz e feijão bem feito, que sempre faz falta aí e é crucial para nós, né? Então, se tiver dúvidas, fiquem à vontade aí. Vai falar, Dário, pode falar aí. Só complementando aí, Elias, o objetivo é exatamente esse, é assim, a gente retomar, que o objetivo em momento algum agora é mais a gente retomar aquilo que a gente já fazia, retomar as rotinas e na sequência entrar no ferramental. Então, primeiro a gente vai falar de fluxo e processo. Então, o porquê as coisas, o porquê que a gente precisa, por que a gente exige os processos que tem feito. A parte de processo ela é bem racionalizada. Todos os processos que a gente tem implementados, eles têm um porquê. A gente já testou vários outros. Aquilo que não fazia muito sentido, a gente veio tirando também, viemos fazendo essa análise crítica aí também. Então, a ideia é a gente retomar o que a gente tinha, estabilizou, depois a gente vai para um novo ciclo de melhoria e para mais processos também. Então, desde lá atrás, o processo de cravação do saving, de subida desse orçamento no Cienge, do modelo de lançamento, de apropriação, a importância da apropriação, porque se a gente não faz isso de uma maneira correta, todos os relatórios depois vocês vão lá na frente tirar do painel de resultado, não vai fazer sentido. Então, é basicamente a gente começar a fazer essa gestão corretamente, quando for fazer as apropriações, fazer a apropriação corretamente, a gente vai falar um pouco ali também o porquê, porque senão lá na frente todo o mecanismo de gestão que a gente tem ele fica inócuo. Eu não consigo estruturar, eu não consigo fazer nada do que aquilo de fato eu precise gerenciar. A gente vai tirar painel que não faz sentido, a gente vai tirar relatório que não está correto, eu não consigo utilizar o relatório para fazer uma reunião com o fornecedor nem com o cliente. Então, o objetivo é esse, realinhar e definir os ciclos aí também. Isso, importantíssimo, tá? A equipe toda aqui de várias áreas também, porque passa pelo financeiro, passa pelos suprimentos. Isso tem uma demanda muito forte da obra também, na parte de solicitação, apropriação e tudo mais, etc. Vai bater lá no financeiro e no contábil. Então, eu acho que é isso, Elias, mas só para fazer essa introdução aí, assim, o que a gente precisa fazer, quais são a sequência de atividades, o porquê, aí depois a gente vai no como. Então, vamos falar da maneira geral. Pessoal, por que a gente faz o que a gente faz? Então, explicar para vocês toda a sequência disso, para depois, quando a gente fala, pô, eu preciso gerar uma apropriação correta, eu preciso, quando você for comprar um material que é do fornecedor, você tem que informar na solicitação para bater do contrato daquele fulano, porque senão na hora que você for fazer uma reunião de gestão com ele, o saldo que você vai tirar com ele vai estar furado, por exemplo. Então, é isso aí, Elias. Bom treinamento aí, vamos só acompanhar aqui. Boa. Max? Vai dar uma palavra, alguma coisa aí? Não, agradecer aqui, Elias. A gente tem agora, voltou o time, a gente escolheu toda quarta-feira às 17 horas como o dia do treinamento na GPE. Então, a gente centralizou às 17 de toda quarta-feira como a oportunidade que a gente tem de disseminar os processos da companhia. Tem um calendário que a gente está estabelecendo para que cada área vá reforçando esse conhecimento. E o processo é a menor distância entre o resultado e a ação. Então, a gente vai estar focando muito para a gente estar executando a nossa atividade
através do processo. Exatamente. Legal. Eu fiz um breve slide aqui, mas eu acho que o crucial aqui é a gente entender como os suprimentos trabalha e como a GPE trabalha, né? O porquê dos vários porquês, né? Por que eu aprovo um aditivo antes com o cliente e não subo ele, depois eu aprovo e aí eu libero? Por que eu faço um contrato? Por que tem a apropriação do contrato? Cara, eu preciso mesmo assinar um contrato antes de começar uma obra. Então, tem vários porquês. Nós vamos perceber que esses porquês eles vão resvalar em várias áreas, né? E todas as áreas estão aqui. Então, assim, desde o comercial, lá na cravação do save, da forma que eu trago a obra para dentro, o cliente, nós vamos falar bastante, tem faturamento direto, tem a parte de imposto, o Denis está aí também. Logo mais a gente vai também já fazer um treinamento específico para toda a parte financeira de novo, que a gente fez lá atrás. Então, tem bastante coisas que a gente vai conversar aqui. Então, não vai ter certo e não vai ter errado, tá? Não estou aqui apontando uma área ou a outra. Eu estou falando no geral e como a GPE trabalha. Se tiver dúvida, vocês podem perguntar aí, que a gente está aqui para melhorar o processo e melhorar a GPE num todo aí. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Todo mundo está conseguindo visualizar? Beleza. Boa, beleza? Então, eu ia até melhorar esse slide aqui, mas essa semana foi tensa, não só aqui no trabalho. Mas estamos aí. Eu acho que o importante é a gente estar todo mundo alinhado aí, né? Então, eu coloquei aqui um resumo da nascente da obra, né? Aí a execução e o encerramento. Quando eu falo da nascente da obra aqui, já tocamos o sino, né? Já tocamos o sino e essa obra já está dentro da GPE construtora, né? E aí, automaticamente, a gente vai mexer com as equipes, né? Aí, automaticamente, ele vai ter um gerente de obras, o comercial já tem um pré-save, automaticamente também a gente já tem um engenheiro, já tem a mestria, a nossa equipe está já pronta para a gente executar esse projeto. Aí já está destinado o analista do comercial, do comercial para esse projeto, já está junto com o coordenador de suprimentos também já está junto, e todo o processo já vai começar nesse fechamento da obra, né? Então, aqui eu fiz um pequeno esboço, né, como a gente trabalha ainda hoje. Pode-se perceber que algumas ferramentas aqui nós já estamos movimentando para um novo ciclo, mas a implementação ainda vai demorar um tempo, né, e a gente já está mexendo com algumas obras, mas, no geral, é assim que a GPE trabalha. Então, algumas coisas já estão sendo mudadas, a gente vai falando ao longo do prazo aí. A reengenharia ela é feita no levantamento da obra, né? A gente está fazendo a reengenharia, a gente já tem alguns fornecedores que o comercial já disponibilizou, alguns orçamentos, e a gente já faz o levantamento também dos materiais, no caso aqui dos suprimentos, né? Hoje, os suprimentos ainda não está com a contratação de mão de obra 100%. Nós estamos fazendo a movimentação, sim, para essa nova obra que está chegando aqui já, a gente já trabalhar dessa forma, né? Com a contratação de serviços aqui dentro dos suprimentos também, né? Juntamente com o comercial, juntamente com a obra também, fazer um ciclo só. Cravação do save, né? A cravação do saving, antigamente a gente tinha uma agenda de comercial, obra, junto com os suprimentos, cravar o save, né? Hoje está modificando, o save já vem um pré-save do comercial e ele é validado juntamente com os materiais e as contratações de serviço. Após essa definição, nós temos a margem da obra, né? Juntamente com os impostos, equipe técnica, todo o escopo definido, a gente já chegou num número, o próximo passo é o upload no Cienge. Então, a obra já vai ter um número e já vamos falar de apropriação a partir desse momento, né? Apropriação, eu vou explanar bem o que significa uma apropriação. Quem tiver dúvida, fiquem à vontade de perguntar. Se eu estiver falando rápido demais também, vocês podem me sinalizar que a gente vai um pouco mais com calma aí. As liberações no Cienge. Oi, pode falar. Primeiro, verifica se para você apareceu minha mão levantada. Não, porque eu estou compartilhando a tela. Ah, tá. Que aí o pessoal vai levantando e... legal. É que eu estou compartilhando a tela, eu não vou conseguir visualizar. Perfeito.
Importante notar, time, que do processo anterior para esse processo que a gente tem implementado na GPE, algumas mudanças já estão em curso para as obras novas. Certo. Número 1, o comercial já tem orçado, negociado e fechado obras 100% contratáveis. Então, o comercial ele já entrega 1, 2, 3 opções de contratação que estão dentro do preço, do escopo e do prazo que a gente negociou e fechou com o cliente. Perfeito? Número 2, o suprimentos tem, junto com a equipe de mobilização, participado desde o início, quando o sino toca, e já contratando e formalizando. A gente tem conseguido, pegando o caso da obra do Light, inserir a obra no sistema, com o saving cravado, com os itens da curva A contratado, antes da obra iniciar a execução. Para dar como referência, a gente era comum uma obra de 5 milhões ou mais, passar um mês, que a obra em andamento, ela não estava no sistema. Então, isso hoje já é uma realidade, e a gente tem trabalhado com muito afinco aqui, no sentido de que, para a obra, vá um orçamento contratável, já contratado pelos suprimentos, para que a gente consiga ganhar na qualidade de execução. Alguém levantou a mão aí. Não, foi o Max que abaixou a mão e apitou de novo. Ah, tá. Legal. É que eu estou compartilhando, não consigo visualizar quem é. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Dessa forma fica claro que assim eu consigo ver. Vai lá, vai lá. Acho que fica... Não, pode ir seguindo aí. Não, vamos lá. Aí nós já fazemos as liberações dos acessos, né? Aí cada qual com sua diretriz. Obra com os relatórios da obra, suprimentos ele tem um pouquinho mais de liberações, porque a gente trabalha com pedidos, notas, contratos, medições, né? E a gente vai seguindo em frente. O Cienge, ele permite as liberações de acessos conforme a sua função dentro do projeto, né? E a gente está trabalhando com isso, com aprovações também, que já está saindo do forno também alguns níveis de aprovação dentro do Cienge, que a gente vai trabalhar bastante com a gerência também, junto com as aprovações de contratos, medições. Pedido ele já existe e a gente está aprimorando também. Na parte de homologações de fornecedores, é uma pergunta bem frequente. Olha, eu posso trazer um fornecedor que eu trabalho no fechamento da obra? Pode. Em qualquer momento, a GPE está, sim, fazendo homologação de novos fornecedores. Tem alguns itens que são meio cruciais também aqui, já fica até um chamado aí, né? Instalações, civil, a gente está sempre de caminho aberto aqui para a gente fazer novas homologações de fornecedores. Materiais a gente tem uma vasta... Nosso cadastro geral aqui ele é bem alimentado. Agora, a mão de obra, a gente precisa, sim, melhorar essas nossas mãos de obras, porque eu sei, por exemplo, civil está uma parte deficitária aqui dentro, instalações também, tem alguns itens bem cruciais. Então, a gente está fazendo homologação, sim. Existe um processo de homologação, que também, mais para frente, a gente vai se aprofundar nesse processo de homologação, e aí a gente já chega nessa parte de execução de obras. Aqui, falando de suprimentos, nós temos duas modalidades. Nós temos material e mão de obra. Hoje, ainda, o suprimentos está com material 100% e já trabalhando juntamente com toda a empresa para fazer a contratação de serviço. Então, na contratação de material, quais os passos que eu tenho? Primeiro tópico, solicitação. Hoje, a solicitação vem da obra, né? E aí, lá para frente, eu vou me aprofundar também nas solicitações. Cadastro de insumos. Poxa, eu posso cadastrar insumo? Você não vai conseguir. Hoje, quem cadastra os insumos, para não haver duplicidade em nossa base, é o setor de suprimentos, né? Próximo passo. Elias. Alguém falou? Eu. Opa, equipamento também, né? Tá com suprimentos, né? Exatamente, bem colocado. Materiais e equipamentos. Quando a gente coloca... É porque eu defini aqui material
e mão de obra, mas material barra equipamentos seria muito bem colocado, Silas. Materiais e equipamentos também. Equipamentos, né? Sempre equipamentos no contrato do empreiteiro. A GPE construtora não tem prestação de serviço 100% GPE, por isso que a gente subcontrata. Subcontratando, essa responsabilidade de equipamentos passa a ser do empreiteiro. Ou seja, ele vai usar o equipamento, ele se responsabiliza pela utilização e preservação do mesmo, né? E vai ter uma agenda também específica para isso, parece um item simples, mas nós temos grandes dor de cabeça quando se trata de avaria de equipamentos. Isso aí é assim, recorrente e constante, né? Exato. A gente aluga andame em nome da GPE. Ah, o fornecedor não quer em nome dele. Porque ele também não quer esse BO, velho. É melhor você colocar o nome dele. Isso é uma bitributação que vale a pena a gente pagar para não ter essa dor de cabeça. Eventualmente até fatura para a gente, mas deixa na responsa do fornecedor, inclusive em contrato. Importantíssimo colocar isso. Nessa agenda de treinamento aí, a gente vai ter que fazer uma dela específica de contrato, gestão de contratos de fornecedores, e depois para os gestores de obra fazer um específico para gestão de contratos para cliente. Exato. Porque, sumiu peça, sumiu isso, sumiu aquilo. Isso é recorrente, vem voltando a acontecer muito também. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. A plataforma fica em nome da GPE, vários fornecedores vão usar e tudo mais. Tem que definir quem mais vai usar, utiliza nele, eles fazem um rateio entre eles ali também. Porque senão, plataforma surge de tinta, disso, daquilo. No final, ninguém usou. No final, ninguém quer arcar, e na hora que a gente vai ratear, ninguém paga, sobra tudo no colo da mãe GPE aí. Então, para falar só de andame e plataforma, para não alongar nos outros aí. Exatamente. Após o cadastro de insumos, suprimentos trabalha com cotação, negociação, pedido e também nota fiscal, né? Muitos suprimentos dificilmente trabalham com nota fiscal. Hoje, aqui na GPE, ainda está com os suprimentos, o lançamento das notas fiscais. Nós estamos fazendo a movimentação para o financeiro fazer esse lançamento, mas esse trabalho ainda está aqui dentro dos suprimentos, porque tem o follow-up. E o follow-up, um pedido em aberto, a gente precisa rastrear a nota. Então, todo esse processo tem o porquê que a gente vai conversar ao longo do tempo aí, né? Passando para a mão de obra, eu tenho algumas diretrizes também. Contrato, o porquê de um contrato, o porquê da assinatura do ClickSign, por que eu preciso passar a apropriação, por que eu preciso ter autorização do desconto do material X do contrato do empreiteiro. Então, são vários adendos aí que a gente precisa, sim, voltar a falar, refalar, porque num fechamento de contrato isso é crucial. Então, assim, toda vez que entrar um desconto no contrato, nós não estamos autorizados a sair com ele. Então, ele entrou, tem um porquê, tem autorização e ele não sai. Porque senão a GPE paga duas vezes, paga o saldo do contrato e paga aquele material que era para ser destinado daquele contrato. E a gente já entendeu também que a GPE contrata material e mão de obra do empreiteiro, um único contrato. Dificilmente a GPE vai fazer um contrato que vai ser responsável somente da mão de obra e a GPE arca com os materiais. Então, a gente já entendeu aqui na GPE que contratação é feita material e mão de obra do empreiteiro. Só me corrija se eu estiver errado, Elias, a ressalva é só civil, né? A ressalva é civil, porque civil ainda a gente consegue quantificar os materiais, e civil é material básico, né? É uma areia, cimento, pedra. Então, normalmente a gente quantifica assim. Civil ainda está dessa modalidade, tá? Bem colocado. Civil, sim. Agora, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, marcenaria, vidraçaria, qualquer outro tipo de contrato, a gente está fazendo material e mão de obra. Inclusive limpeza. Não quer dizer que a gente não tenha que cotar o material. A gente vai cotar e vai saber até para balizar o preço da concorrência. Exatamente. Mas no escopo do fornecedor vai estar o material e mão de obra. Se ele gastar mais, responsa dele. Se ele economizar, mérito dele. Eu quantifiquei, eu cheguei no máximo que eu poderia de economia. Se o fornecedor conseguiu economizar um pouquinho mais, mérito dele. Mas se ele gastar mais, ônus dele também. Vou gastar mais material do que eu tinha previsto. Cara, seu contrato está aqui, empreitado. Não pago aditivo sem alteração de projeto. Exatamente. E aí nós vamos falar também de medições, o porquê de uma medição.
o prazo da medição. Nós não estamos aqui para prejudicar nenhum fornecedor, então as nossas medições nós temos precisado de ter um calendário também com o fornecedor, assim como nós temos com o cliente, né? Nós medimos o cliente, na próxima semana medimos o fornecedor, é um fluxo, nós vamos explicar o porquê também. Aditivos, aqui a conversa vai ser um pouquinho mais extensa, acredito, porquê de um aditivo aprovado para o cliente depois da execução, né? A análise do custo geral da obra, que nós podemos trazer a obra para um custo positivo e um custo negativo sem controle, aí a gente consegue visualizar por solicitação, por contrato, por medição, a todo momento esse custo é vivo. Eu não posso tirar um custo por nível lá no início e achar que ele não vai movimentar, porque ele vai, já aconteceu isso, e a gente precisa também ter essa análise de custo, como fazer e o porquê de fazer, né? E a documentação trabalhista dentro do serviço. Por incrível que pareça, a GPE tem melhorado bastante nessa parte trabalhista, porque os clientes estão exigindo bastante, mas para a GPE construtora, quando há faturamento, a gente também precisa ter essa documentação, né? Não é só quando há contrato de faturamento direto que o cliente vai e paga serviço, e sim para a GPE construtora também. Ou seja, tendo uma contratação de mão de obra em qualquer modalidade, a gente precisa ter a documentação, né? E na parte jurídica pega bastante, né? Parte de encerramento de obra também, tem um ciclo que a gente precisa se aprofundar e voltar a fazer urgente, são as avaliações dos fornecedores, contrato de retenção, controle de retenção, perdão. Controle de retenção, nós fazemos esse controle no contrato hoje, né? Para qualquer eventualidade, a gente ter 5% e forçar o fornecedor a cumprir a garantia e voltar, ou a gente também ter fôlego também para qualquer eventualidade, né? TRD de terceiros, o contrato ele se inicia, ele tem um meio e tem um fim. Esse TRD também é importante para nós, juridicamente falando, a gente também precisa ter esse documento assinado. Fechamento de faturamento direto junto ao cliente, fechamento fiscal e contratual, né? Isso aí é um fechamento aqui interno que nós fazemos. Então, tem algumas artimanhas aí. Hoje nós vamos falar bastante de mão de obra. Depois, numa outra pauta, a gente vai colocar bastante o treinamento de suprimentos também, na parte de material. Hoje, o nosso início, nós vamos dialogar bastante aqui sobre mão de obra, contratos, medições, aditivos. Por isso que eu até deixei em negrito aqui para a gente bater um papo e se aprofundar aí. Beleza? Pessoal, chegamos em contrato, né? Eu coloquei um passo a passo, né? A gente está melhorando aqui, tem muita coisa nova que está rodando. O Silas chegou com a gente aí para trazer os procedimentos, os treinamentos, né? E tem saído bastante coisa boa, né? Eu acho que até o início nós batemos um papo, eu e o Silas batemos um papo e eu vi a necessidade aí junto com ele de a gente trazer essa conversa, porque são itens básicos, mas são itens cruciais para o desenvolvimento de um grande projeto aí, né? Hoje, né, a obra faz... Hoje não, na verdade, vou até retificar. Anteriormente, a obra fazia o levantamento, apresentava o escopo para o empreiteiro e a finalização da contratação. Hoje nós estamos modificando para fazer isso juntamente com os suprimentos. Aí o como ainda não está azeitado, né? O Silas já fez um esboço aí, a gente está vendo, nós estamos conversando de como vai ser feito isso, né? Quem vai ser responsável por cada passo dentro do processo, né? O comercial, na verdade, ele já tem a cotação lá inicial. A ideia é que a gente siga com esse quadro, né? Para também a gente ter uma rápida resolução nas cotações, porque também é delicado para o comercial, ele vai cotar com o fornecedor vai parar, vai atender, e depois a gente fecha com o outro e não dá nenhum retorno para o fornecedor. Numa próxima negociação, logicamente, que ele vai fazer um pouco mais de resistência para fazer esse orçamento para nós. Então, por isso que a gente está azeitando esse processo de como fazer esse fechamento de contrato. Como o Max disse, já começou. O Light é um exemplo disso, né? A G3, num grande contrato aqui, o comercial tocou bem aí, juntamente com a obra e com o apoio dos suprimentos, esse fechamento do contrato. O contrato já iniciou fechado, né?
Vale até um comentário que essa obra ela já foi fechada lá atrás, já com as diretrizes de faturamento direto, já teve uma reunião de faturamento direto, a gente já identificou qual vai ser a necessidade para bater o faturamento direto. Essa obra começou redonda, tem tudo para ter um grande resultado no final, né? E aí eu vou passar agora para a parte da assinatura do ClickSign. A assinatura do ClickSign é um primeiro passo dentro do contrato de prestação de serviço. O porquê? Cara, a gente já definiu o escopo, o próximo passo é deixar que isso seja registrado. Todas as cláusulas contratuais, né? Escopo definido, prazo de pagamento, documentação fiscal, documentação trabalhista, o prazo da medição, se tem retenção, se não tem retenção, se vai ter faturamento direto, se o contrato, quem é que vai pagar? Vai ser o cliente, vai ser a GPE construtora. Aqui a gente vai definir tudo isso. Então, futuramente também, no futuro bem próximo, esse contrato ele também vai ser assinado aqui dentro do escritório, né? A gente já traz aqui, já sai com o contrato assinado, e a ideia também é já sair com o contrato no Cienge, né? Que essa parte de apropriação, que é o próximo tópico, nós estamos estudando aqui para vir através de uma solicitação de serviço. Isso vai ser um pouco crucial aqui dentro, né? Para a gente ter uma solicitação de serviço. Por que da solicitação de serviço? Todo o escopo já vai estar definido e a gente vai colocar todas as informações no contrato, automaticamente já tem assim como sai um pedido de compra, vai sair um contrato para o empreiteiro e a gente já vai seguir com essa contratação. E qual que é a ideia aqui desse processo? A gente o Tiagão levantou a mão aí, Elias. Desculpa. Fala, Tiagão, perdão. Eu não estou vendo. Estou de secretariado aqui. Valeu. Fala, Tiagão. Opa, beleza. Pessoal, desculpa, eu tô com o Brian num call que, para variar, tem orçamento para entregar agora, né? Beleza. Aí o Silas me chamou a atenção aqui para uma divergência no processo, até que a gente viabilizou e pactuou e implementou no comercial. Acho que está dando uma pequena divergência aí. Silas, você consegue explicar, até para pegar o ponto? A gente já... Legal. Não sei se trata agora ou se trata depois também. Não sei se vale a pena entrar nesse fórum, Silas. O que você acha? Eu acho que é melhor depois. É polêmico. Legal. Porque, assim, quando a gente fala que o comercial vai contratar, não ficou muito bem definido até onde o comercial vai fazer isso, entendeu? Se é o comercial que vai lá gerar o ClickSign, se é o comercial que vai gerar uma solicitação. Então, essa questão do processo mesmo. Então, acho que é numa outra discussão aí. A gente define, Sila, mas o principal, na verdade, a grande discussão sempre teve por exemplo, crava-se um save que aquele orçamento que eventualmente vinha do comercial não seria execuível. Então, você tem uma condição técnica comercial que atende o que foi vendido para o cliente e regulariza, aí eu acho que a gente sente e avalia, mas a execução e a formatação do contrato, acredito que ele deveria ser de quem vai executar a obra. Ele já tem todo o detalhamento, inclusive para amarrar condições de execução, equipamentos, horários, demais, etc. A gente vai discutir isso lá no modelo de minuta e execução de contrato. A condição comercial está alinhada, que a gente vai ter que alinhar em contrato, são as condições. Equipamento e tudo mais é pormenores, que a gente traz a turma de obra e o time que está na gestão no dia a dia, eles vão trazer um calhamaço de lição aprendida de BO de fechamento e a gente embute isso no contrato. É exatamente esse alinhamento que a gente precisa dar uma afinada aí depois. E essa opinião aí do Dário é nada a acrescentar, é exatamente isso. Foi basicamente o que a gente falou aí mais cedo. Assim. Mas beleza, depois a gente trata isso aí. Eu, assim que acabar, volto aqui para acompanhar a reunião aqui com vocês, pessoal. Legal, Thiago. Foi como eu disse, né? O como fazer, a gente está azeitando ainda quais serão as responsabilidades e até onde cada um vai ir nesse processo, né? E aí eu estou falando aqui hoje de apropriação. A apropriação do contrato ainda é enviado pela obra para os suprimentos. O porquê desse envio de apropriação? Cada vez mais que eu tenho o controle de custo de todas as linhas, de todos os processos, todos os procedimentos, eu tenho uma obra cada vez mais rentável dentro da GPE Construtora. Por que isso? Por que eu tenho que enviar o custo? Por que eu tenho que enviar a apropriação do contrato para os suprimentos e os suprimentos não vai lá direto e já pega essa apropriação e lança na linha lá? Se eu tenho 10 mil, já lança 10 mil lá. O porquê?
Nós, quando quando já lançamos o Save, né, você pode perceber que o Save está cada vez mais estruturado, linha de material, linha de serviço, os materiais eles estão vindo com areia, com cimento, com cabo, cada vez mais destrinchado. Por que isso? Para a gente realmente saber na vírgula aonde a gente está sendo assertivo na contratação, tanto de material e quanto de serviço. Então, é crucial o quê? Cara, meu custo por nível hoje, o que é real e o que não é real? Quando você faz uma apropriação dentro do custo por nível, você já tem um contrato lançado naquela linha. Exemplo, eu tenho 10 mil reais para fazer uma alvenaria, né? E eu vou lançar 12, 11, 12, 13, 14. Então, é por isso que eu tenho justamente essas apropriações. O custo por nível vai trazer para a gente essa verificação. Lógico, eu vou ter que fazer um slide específico para o custo por nível. É simples ter essa verificação, mas a gente precisa ter no detalhe, porque tem um pequeno porém ali que muda toda a nossa configuração e todo o nosso resultado. Data de emissão e emissão. E aí eu tenho todo um porquê de fazer isso. Então, a apropriação hoje ainda vem para a obra, né? O Danilo ele está fazendo o Light ali. Nós estamos já implantando esse processo de melhoria, né? Já começou a girar, né? Ele já pegou o custo por nível ali, destrinchou o contrato, já viu os contratos ali perfeito. E por que isso? Quando eu falo de um escopo, nós também estamos melhorando aqui internamente, por quê? Conforme a obra for evoluindo, a gente já vai fechando o centro de custo. Não vamos deixar para o final. Por quê? Cara, acabou a demolição. Por que eu tenho que deixar aquela verba disponível de demolição que eu tenho uma economia? Se a economia existiu. Se é um estouro, nós temos que saber o porquê do estouro. Foi um levantamento, falta de projeto, e tem vários porquês. E a gente hoje, está utilizando o crédito e débito dentro do Cienge, na verdade. Na linha mais verdadeira, né? A gente economiza de um lado e estoura de outro, e no final dá zero, dá -1, dá -2, ou dá mais, e assim vai. Então, a ideia é o quê? A gente já ir fechando a obra junto com a evolução dela. Cara, já entreguei o escopo de demolição. Eu vou lá fechar a demolição. Ou a minha civil acabou. Eu já vou fechar a civil. Por quê? O painel em si, ele já vai mostrando um resultado cada vez mais real da finalização do projeto. Aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, é negativo. Então, a gente vai colocar, e a gente precisa entender o porquê que é negativo. Estoura a linha do contrato lá e tal, porque o gerente está aprovando, porque o diretor está aprovando, porque o engenheiro aprovou. Ou mesmo os suprimentos não fez a devida análise e estourou aquela linha. Né? A gente tem que entender o porquê, para que cada vez mais a gente seja mais assertivo nos nossos levantamentos. Sendo mais assertivos nos nossos levantamentos, nosso resultado é cada vez mais assertivo também. E no final de tudo, a gente fala de resultado, né? E a apropriação do contrato, ela é extremamente importante, porque a gente precisa destinar naquelas linhas a porcentagem de material e de mão de obra. E a gente precisa entender o que é material e o que é mão de obra dentro do contrato. Né? Então, hoje, as solicitações de faturamento direto, ela também vai passar pelo Cienge através do contrato. Vai ter um treinamento também específico para isso. O Danilo já começou a fazer, está azeitando. Nós estamos vendo as dificuldades para a gente passar um processo mais coerente possível. A ideia aqui também não é ficar travando, deixando mais moroso. A ideia é dar uma qualidade melhor no nosso resultado e na nossa definição final, onde a gente fala de save, né? Cravamos 15, a nossa ideia é entregar no mínimo 15, né? E não 13, 14, 12. E aí bagunça todo o nosso desenrolar do processo. Então, a apropriação hoje, a gente precisa ter o custo de obra na mão. A apropriação do contrato, você simplesmente vai tirar um custo por nível e ver as linhas que estão disponíveis ali para a gente utilizar naquele projeto. Logicamente, cada qual com a sua diretriz, que é civil, demolição, marcenaria, e assim a gente vai seguindo com o nosso fluxo de apropriação dos contratos. Né? Alguém aí nunca abriu um relatório de custo por nível? Quem nunca viu um relatório de custo por nível aí, pessoal? Ou não sabe o que é? Gustavo? Bora acordar essa turma aqui. Gabriela? Priscila? Camila?
É todo mundo que não viu o relatório de custo por nível aqui, pelo visto tem muita gente aqui. Vamos ver agora, então. Tiram aí, Elisa. Vamos mostrar para a turma aí. Vamos lá. Custo por nível. Opa, que bom que tá ali, que eu estou disponível aqui, senão eu tenho que fazer uma movimentação aqui. Custo por nível. Aqui é o menu do Cienge, né? Menu do Cienge. Hoje, quando eu falo de custo por nível, eu falo de suporte à decisão, né? O que é o suporte à decisão? Tudo que eu já consumi e as minhas decisões que eu tomei ao longo do projeto. Suporte à decisão, eu vou em gerencial de obras. Custo por nível. O que é o custo por nível? É a minha evolução do projeto dentro do Cienge. Tudo que eu usei de pedido e tudo que eu usei de contrato. Eu vou pegar aqui uma obra. Vamos lá. Eu não sei quem está aqui, então vamos pegar 361. Quem que é o 361? Ah, o PDP. PDP. Custo por nível. Aqui, eu já entendi que eu já destino o final do ano desse projeto. Por quê? Porque eu não coloquei no encerramento do projeto real? Por quê? A gente acaba a obra e ainda tem um a pagar para frente. Então, eu coloco 6 meses para frente, 1 ano para frente, para que meu relatório seja mais assertivo possível. Por exemplo, se eu tenho um título parcelado em 2, 3 vezes, ele consegue pegar ao longo desse período. Então, quando eu subo a obra, eu já deixo 1 ano para frente, porque também já pegou lá atrás o período de apuração do custo por nível, certo? Um carinha que vai ser crucial para a nossa conversa de hoje é esse carinha aqui, ó. Seleção por data e vencimento. Eu tenho Como eu tiro o custo por nível? Nota-se que já está padronizado aqui data e vencimento. Eu vou tirar um custo por nível de data e vencimento, né? E depois eu vou apresentar um outro que vai mostrar o que eu quero dizer. Sempre eu apresento as ordens de compra e contratos apropriados. Por quê? Eu vou mostrar aquilo que eu realmente já aditivei no meu custo por nível. O que eu já consumi, tanto de pedido, tanto de contrato já apropriados na linha. Certo? Se eu não colocar isso daqui, que eu também vou fazer essa... Se eu não coloquei, então eu vou deixar 3 abas abertas aqui para você ver a diferença de um para o outro. Né? Eu não coloquei os pedidos. Não tem nenhum pedido e não tem nenhum contrato apresentado dentro desse custo por nível. Onde eu comprei papel higiênico, onde eu comprei açúcar, onde eu comprei, eu não sei. Quem forneceu o PCMSO, também não sei. Modem, quem forneceu o modem, eu também não sei. Então, o porquê que eu flego... Quem está me ligando aqui? Depois eu atendo, Gerson. Por que eu flego apresentar ordens de compras e contratos? A cada linha vai me apresentar o que eu consumi de pedido e de contrato. Aqui. Essa linha, orçamento da Nakarato. Aqui está identificado, mas nota-se que não foi a Nakarato que fez o seguro, foi a Maximus. Qual é o número do pedido? Número do pedido X. Quanto eu tenho disponível de verba? 16 mil. Quanto eu apropriei nesse pedido dos 16 mil? 7 mil. Quanto eu tenho de saldo? X. O objetivo aqui não é nem aprofundar muito no relatório aí, mas assim, só mostrar que tem o relatório de custo por nível, ele anda junto com o analista de apropriações, ele mostra passo a passo como fazer essa gestão. Mas se as apropriações, se tudo nascer errado, a gente não vai conseguir olhar esse cara. E esse cara é o norte para a gente fazer controle de verbas, principalmente aquele verbo a contratar do painel que todo mundo deve sofrer bastante para fazer. O objetivo é esse cara ajudar a fazer e direcionar, entendeu? Então, só perguntei aqui para a gente dar uma passada nele, mas quem está no dia a dia controlando o custo, usando bem, esse é o melhor relatório para dar o suporte e para entender como está sendo a evolução do custo da obra. E principalmente
como eu consumi essa linha aqui. Qual o contrato e qual o pedido. Vai mostrar para vocês aqui qual o contrato, qual o pedido, o porquê, quando, quem solicitou e assim sucessivamente. Certo? Vamos voltar aqui. Elias. Oi. Só para deixar o último ponto aí que eu acho que você ia falar a questão da data de emissão, né? Acho que é importante falar aí que a gente tem visto aí na maioria dos painéis aí o pessoal tá retirando de forma não correta aí, né? Então, sempre deixar enfatizado aí para flegar esse campo aí a seleção por data de emissão. Por data de emissão. Eu estou vendo com o CIENGE, cara, para deixar já automatizado. Porque eu não preciso nem mexer. Já deixo automatizado data de emissão. Assim eu não corro risco de eu fiz ou não fiz. Já deixo automatizado, assim como os outros processos que nós estamos fazendo internamente também aqui. Eu não consigo lançar uma nota se eu não anexar a nota fiscal. Entendeu? Eles estão mexendo lá, que esse parâmetro aqui eles não chegaram ainda. Mas deixar automatizado data de emissão, e aí a gente vai se aprofundar depois no outro treinamento, aí falar desse custo por nível, que é crucial para a evolução do projeto. Certo? Fechou. Valeu. Cara, eu coloquei aqui um prazo de lançamento de contrato, mais ou menos uns 3 dias úteis. Por quê? Eu preciso validar todas as verbas, juntamente com a obra. Mas, porra, Elias, você tem um contrato de uma linha, são 3 dias? Pô, logicamente que não, depende da demanda. Mas, normalmente, os contratos, eles estão cada vez mais complexos. Por exemplo, o contrato da G3 ali deve ter umas 120 linhas. 120 linhas, entrando linha a linha, é um pouco complicado. Já pegamos contratos de 400, 500 linhas em um só contrato, né? Acho que o maior contrato que nós pegamos aqui foi um contrato do Banco do Brasil de 524 linhas, né? E aí foi na raça, foi uns 2 dias assim para lançar um contrato. Da tamanha complexidade, porque eu também preciso validar o custo por nível aqui dessas informações que está vindo. A obra enviou, a gente valida e a gente coloca o contrato e a gente está validando aqui também essa informação para a gente ter a maior assertividade aí no resultado. Medição. Uma pergunta bem importante aqui também dentro do contrato. Quando devo emitir contrato e quando devo emitir pedido? Né? Alguns exemplos que precisam ser contrato, que hoje ainda há uma insistência de emitir pedido. Limpeza. Mas é só uma limpeza. Cara, tem as suas complexidades ali e depende de onde que ele vai limpar. A gente ali no sabadão que eu estava fazendo a mobilização, o rapaz estava limpando um vidro ali, ele se desequilibrou e bateu a mão no vidro, trincou o vidro. Que bom que só trincou o vidro, mas eu já vi uma fatalidade ali gigantesca ali dele colocar a mão no vidro e me machucar até sério ali. A escada descontrolou e tal, e o contrato também prevê alguns riscos também aqui, de documentação, e a gente coloca crucial contrato e não pedido. Marcenaria, vidraçaria, mármore, montagem de andame. Mas é só uma montagem de andame. Por que eu tenho que fazer o contrato? Porque também tem os seus riscos e o contrato nos respalda desses riscos, né? Então, essas contratações é necessário sim fazer o contrato e não o pedido, porque o pedido ele não nos garante juridicamente, né? Medição. Medição do empreiteiro. A obra faz a medição do empreiteiro a cada 15 dias, assim como a nossa medição é feita com o cliente normalmente, né? Hoje, há uma movimentação que o Center Norte e o Light já estão trabalhando, que a obra está fazendo a medição no sistema. A gente já inseriu as informações, a obra mesmo já está lançando a medição dentro do sistema. Vai ter um treinamento específico para fazer isso? Nós vamos fazer um treinamento, assim como fizemos com o Danilo e com o Leandro, fazer um treinamento como fazer dentro do sistema. Alguém levanta a mão? Não, né? Por quê? É a mesma complexidade de fazer uma planilha de Excel com todas as linhas. É o escopo também dentro do CIENGE. Então, não vai modificar nada. Nós só vamos melhorar isso para fazer a alçada de aprovação. Por quê? A medição X, começou a obra, nós vamos medir 70% do contrato do empreiteiro X. Aí tem alguns porquês que a gente vai validar junto com a engenharia da obra essa liberação de medição através do CIENGE. Nós vamos colocar algumas travinhas ali para a gente estar todo mundo na mesma página. E sem falar o seguinte também, né, Elias? Para acabar aquele negócio de o cara tem saldo, entre aspas, mas não está no sistema. Cara, se não está no sistema, não existe. Então, assim, fechou aditivo, o fluxo de adicional ele vai ter que ser muito bem feito, senão o teu fornecedor vai ficar sem saldo
e a gente ia ficar sem saldo com o cliente. Aprovou com o cliente, primeira coisa, atualiza contas a receber, atualiza o contrato com o cliente, gera o save, desdobra, cadastra lá na unidade construtiva de adicionais, cadastrou na unidade construtiva de adicionais, aditiva o contrato fornecedor. Então, quando for fazer a medição, não vai ter. E, pelo amor de Deus, não meçam outras linhas, senão vocês depois não conseguem analisar o contrato. Exatamente. Exatamente. E vai tudo por água abaixo. Ah, mas eu aprovei um aditivo aqui e já quero medir. Se o aditivo não tiver no sistema, ele não tem medição. Então, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, seguindo o processo. Eu aprovo o aditivo, lanço o aditivo, crio o save do aditivo, lanço, que é no próximo passo que nós vamos conversar. E a gente segue esse fluxo aí para a gente melhorar também essa parte de medição junto com o empreiteiro. Porque lá no início eu falei, a ideia aqui não é prejudicar o empreiteiro. E sim, assim, nós não temos mão de obra própria, nós também temos que cuidar dos nossos fornecedores. E fazer uma medição, sim, à risca, e cumprir um calendário com eles, sim, porque depois você não mediu, você vai querer antecipar o pagamento. Aí nós vamos entrar em outra agenda, que talvez o financeiro o financeiro vai se aprofundar ainda mais nisso. O cliente não consegue antecipar? Dificilmente o cliente consegue antecipar um prazo de pagamento. Se até para a GPA construtora é um pouco mais difícil, imagina para o empreiteiro, né? Hoje o suprimento recebe a medição, lança no Cienge. Acho que só um ponto também é colocar a medição do fornecedor depois que a nossa foi feita e aprovada junto com o cliente, né? Exatamente. Às vezes o pessoal faz a medição do fornecedor e não faz a nossa. Exato. Aí aparece um pagar lá de 50 pau para o fornecedor que a gente não recebeu do cliente ainda porque não foi feita a nossa medição. E aí tem um gap de caixa, né? Então, fazer a medição depois que a gente fizer a nossa com o cliente e sempre aprovar com o fornecedor uma medição menor do que a gente aprovou com o cliente. Exato. Se o cliente aprovou 50% do valor do contrato para a gente tem que medir no máximo uns 45% para o fornecedor. Tem isso também. A gente garantir nosso fluxo de caixa da obra, né? Muito bem colocado, André. Muito bem colocado mesmo, muito pontual. Hoje, o suprimento recebe a medição da obra, né? Lança no Cienge, que algumas obras já estão fazendo, envia para o fornecedor indicando o CNPJ que será faturado. O porquê que essa indicação precisa ser feita pelos suprimentos? Cara, nós estamos em fase final de fechamento de faturamento direto. Nós não temos saldo mais de faturamento direto com aquele cliente. Nós vamos emitir para a GPE? Sim, normalmente sim, nós vamos emitir para a GPE. O fornecedor em si, ele não está acompanhando a evolução do nosso faturamento direto. Então, a gente precisa sim indicar o CNPJ que o fornecedor vai emitir a nota fiscal. Por isso que essa medição passa pelos suprimentos, pela validação de tudo que nós já conversamos, inclusive, né, o CNPJ que ele vai faturar. Porque aí depois ele fatura, ele não sabe para onde ele manda a nota, ele manda para o e-mail X, a nota ficou parada, e aí nós vamos falar de vários problemas aqui que nós estamos passando aqui periodicamente, e a gente está pegando firme aqui também nesse processo para acabar de vez com essas notas sem lançar, e aí o cara vai tirar o painel, e aí não está lançado, e tudo aquilo que a gente está conversando aqui vai acontecer periodicamente. Então, a gente está pegando um pouco mais essa linha, essa rédea aí, para a gente colocar a casa em ordem, né? Vou pegar dois ganchos que o André falou, ele é só para complementar. Duas coisas que geram um problema de caixa enorme para a gente. Um é esse, que o André comentou, a gente faz a medição com o fornecedor, não faz com o cliente. Porque a obra está meio assim, eu não quero ir lá falar com o cliente, eu não quero fazer isso, não quero fazer aquilo. Pessoal, tem que medir na data correta, senão isso só piora. Dinheiro e obra é igual oxigênio. Se a gente não tem, trava tudo e a gente fica asfixiado, não consegue fazer a obra girar. E o cliente não tem, a obrigação dele medir e pagar. Se ele estiver feliz, ele tem que medir e pagar. Se ele estiver triste, ele tem que pagar. Se ele estiver puto, também. Então, é função dele. E a nossa é executar aquilo que está contratado. O outro item é a gente executar um monte de aditivos sem formalizar com o cliente. Isso me gera problemas demais. Porque eu vou comprar o material, eu vou consumir o saldo do fornecedor em outra linha ali que já está contratada, e porque eu não aprovei, não fiz o procedimento ainda, só que o cliente não vai medir. Então eu vou lá, eu gero uma medição com o cliente, que era para eu medir 600 mil, ele vai me medir 400, só que eu vou ter o custo de 600, por quê? Porque eu comprei material, eu medi a mão de obra e executei com o cara. Aí o cliente vai bonitão esperar lá na frente, tá tudo pronto, tudo concluído, para ele discutir e falar, pô, mas esse adicional tá caro. Então, pessoal, duas coisas. Não executar aditivo sem formalizar.
Não auditar, não executar aditivo sem formalizar. Não executar aditivo sem formalizar. E o segundo, fazer a medição, depois de fazer a nossa medição com o cliente, fazer a medição com o fornecedor. São 2 mantras aí que a gente vai ter que colocar, fazer girar. Não vai ser fácil. O cliente vai pedir, o cliente vai ligar, vai falar, não, faz aí, depois a gente vê. O cliente vai falar um monte de coisa. O que ele quer, para ele é melhor. Fornecedor, ele. Mas vamos fazer isso. Pelo amor de Deus, é que a gente vai ter que colocar isso para girar, para conseguir a gente começar a estruturar melhor o fluxo de caixa, começar a girar mais saudável. Fundamental. Exatamente. Exatamente. Muito bem colocado também, né? O PDP tem feito isso bem também, né? Vale pontuar aí, né? O PDP tem feito isso, a medição está saindo coerência, a gente está medindo com o cliente e as medições estão vindo depois do fornecedor, então tendo esse cuidado aí. A Caixa está tendo um grande trabalho aí junto com a obra de fazer esse fluxo de aprovação. Ela até manda um e-mail, fornecedor XYZ está faturando tal valor, manda para o financeiro, tá, o alinhamento está acontecendo aí. A gente pode melhorar num todo aí. Atenção à janela fiscal, a GPS encerra todo dia 25, né? De cada mês. A gente olha e falta uma coisa. De cada mês. Por quê? As apurações fiscais, o Denis manda toda a documentação lá, o Denis e a Paula manda toda a documentação para a contabilidade fazer as apurações dos impostos. ISS, INSS, todos os nossos impostos. Então, por isso que a gente colocou uma janela, porque a gente estava deixando até o final do mês e os impostos estavam chegando em cima da hora para a gente pagar, e são guias extremamente altas e o nosso fluxo estava balançando bastante também com essa apuração. Por isso, dessa janela fiscal, né? Medição, a GPE não está autorizada a pagar sem nota fiscal. Ah, mas o cara deu um desconto. O cara deu um desconto que é significativo aqui dentro, né? Depois o Denis vai explicar até melhor o porquê desse pagamento de não nota fiscal, né? Sem nota fiscal, na verdade. E aí ele vai se aprofundar também mais nisso aí. E eu vou colocar aqui também que o nosso prazo padrão é de 28 dias, né? Porque os nossos clientes também pagam normalmente com 28 dias. A gente segue o mesmo fluxo. Igual o André falou, medição com o cliente, medição com o fornecedor. A gente vai receber para pagar o fornecedor. A gente vai receber para pagar o fornecedor. Essa é a estratégia. Não é para travar processo nenhum. É simplesmente para garantir o nosso recebimento junto com o cliente, para a gente ter caixa e para a gente executar e fazer agenda com o fornecedor ser fiel. Recebemos, pagamos. Certo? Hoje chegamos em aditivo, né? Aditivo hoje está sendo um desafio aqui para a gente, né? Então nós vamos conversar um pouquinho mais aqui. Assim como o Dário falou, a aprovação formal junto ao cliente. Ah, mas o cliente validou o cara falou para mim que vai aprovar. Então, se ele falou, ele precisa formalizar para a gente ter essa formalização. Por quê? Nós precisamos de um save no aditivo, seguindo a mesma margem do BDI. Cara, a gente fez um save, a gente tem equipe técnica, a gente tem impostos, e tem a nossa margem e tem o escopo garantido. Todo aditivo precisa de um save? Sim. Todo aditivo é necessário um save. Se eu tenho 10 mil, eu preciso subir no Cienge, fazer o upload dele para fazer as liberações dos pedidos e das medições dos contratos e assim sucessivamente. Ah, mas o cliente vai aprovar amanhã e eu preciso colocar esse aditivo hoje e medir para o cara hoje, senão o cara não vai para a obra. Essas são as trucadas que a gente recebe sempre. Cara, o cliente, de repente aquele gerente foi embora de um dia para o outro, toda a gestão da obra mudou, esse aditivo às vezes não pode ser aprovado. Então, como processo e procedimento da GPA construtora, não do suprimento, sim da GPA construtora, eu preciso ter um aditivo do save para inserir isso no Cienge. Após, eu preciso liberar os pedidos, contratos e as medições. O Denis, junto com a Paula, faz a mesma coisa. O Denis vai inserir no contrato principal esse valor de aditivo para ele medir. E eu preciso informar para o Denis qual a porcentagem de faturamento direto e qual a porcentagem que ele vai emitir de nota fiscal. Por isso. Após essa formalização, aí sim eu consigo seguir com todos os nossos processos aqui de suprimentos, pedidos, contratos e medições. Aditivo no contrato de terceiros, somente com aprovação do gerente de obra, né? Porque acontece bastante que o gerente ele precisa estar a par do custo também junto com o gestor, né?
é um processo que também a gente precisa azeitar, porque essa validação precisa também vir dele. Junto com tudo que nós já conversamos aqui. O André colocou muito bem e o Dário também. Cara, a gente precisa, sim, seguir essa formalização. Ah, mas vai parar a obra. Cara, essa trucada também, ela vem do cliente também. Ah, pô, manda aí, cara. Faz aí. E a gente já consumiu material, a gente já contratou mão de obra, nós já estamos pagando material, nós já estamos pagando a nossa mão de obra, a gente está com o nosso caixa aqui estrangulado, e o aditivo, no final, ele vai ser aprovado, sabe lá Deus quando. Então, hoje, nós só vamos seguir com pedidos e contratos e medições, um alerta para os suprimentos, após o saving do aditivo e aprovação formal, né? Sem isso, a gente não consegue apropriar. Ah, apropria na linha tal, estoura a linha tal, que depois eu vou, quando o aditivo for aprovado, eu vou colocar na linha certa. Cara, a gente não pode, não deve fazer isso de forma nenhuma e não está autorizado de forma nenhuma a fazer isso. Desde a diretoria até a gerência, até a coordenação, mestre, todo mundo que faz parte da GPE construtora precisa estar ciente que essa formalização precisa partir do cliente para ter um saving, e aí sim ter pedidos, contratos e medições. Alguém levantou a mão? Não. Não. Cara, isso pega bastante para a gente. Isso pega bastante para a gente. Eu sei que o cliente do outro lado ele tem suas complexidades. Eu sei que o cliente do outro lado ele tem também, ele aperta a obra, ele tem todas as suas artimanhas também para fazer aquela pressão, aquele jogo psicológico. Mas a gente está falando de resultado aqui. Então a gente já correu o risco aqui de fazer um aditivo de 300, 400, 500 mil e no final da obra brigar. E no final da obra a gente não tem poder de negociação mais. Aquele aditivo que era 300, ele passa a ser 250. E 50 mil é uma grana alta, que acontece bastante. E a gente perde o poder, né? O cara já executou, a gente não tem mais o poder de negociação com o cara. O cara vai dar 250, perdemos 50 mil aí brincando. E às vezes a gente luta, a gente briga pra caramba, tem várias discussões do grupo, por um estouro de 1.000, de 2.000, de 50, de umas discussões extensas, né? Um estresse imenso. E a gente deixa passar no final 50 mil, porque a gente não cumpriu um processo, um procedimento da GPE Construtora. Eu acredito que o Silas tem até um documento, Silas, se eu não estou enganado, você tem um documento de aditivo, né? Sim, para a gente formalizar. Isso, para a gente formalizar junto com o comercial, principalmente, para fazer a análise desse estouro, se é devido junto com o comercial, com a obra, e assim poder ter uma autorização para os diretores e ser enviado para os suprimentos, aí sim lançar isso no Cienge, tá? Legal, esse processo também rodou bem, também aqui no Morumbi Tal com o Danilo, né? Teve uns aditivos aí que veio redondo, um negócio show de bola. O cliente aprovou formal, né? Nós temos a formalização, é só a questão da assinatura que a diretoria que está assinando, está na mesa do diretor, que eu até falei com a Ana, mas por esses dias está saindo também, mas o processo foi bem feito nesse padrão que nós estamos falando aqui, né? Análise de custo, eu acabei de mostrar para vocês a análise de custo, ajustado e comprometido. Eu vou me comprometer com vocês de fazer um slide de como tirar esse custo por nível, deixar mais fácil possível, para deixar sistemicamente falando, aquela parte de muito bem colocado pelo Matheus, aquela data de emissão é crucial. O porquê da data de emissão? Nem sempre quando eu emito um pedido, eu emito um contrato, a nota fiscal vem naquele mesmo momento. Então, o porquê? Quando eu falo de data de vencimento, eu falo de data de pagamento, vencimento do título. Mas quando eu falo de data de emissão, é quando eu emiti. De novo, vou usar o exemplo do PDP. Teve uma compra que a gente fez de um piso que demorou mais ou menos uns 90 dias, mais ou menos, se eu não me engano, para chegar ao piso. No custo por nível, quando eu tiro por emissão, eu já tiro com aquele custo já extraído do meu custo por nível. Uma vez que eu tiro com data de emissão, eu não consigo visualizar, porque ele não tem nota fiscal. Então, todo contrato e medição a gente coloca por emissão para sair justamente toda aquela apropriação que a gente já fez através de contrato e de pedido de compra, certo? Mas depois a gente vai se aprofundar aqui também na questão de como tirar, de como fazer, aonde eu vejo, como eu vejo, quais contratos foram aprovados dentro dessa linha, quais pedidos, quanto eu tenho disponível, quanto eu não tenho, o que estourou, o que não estourou.
a gente consegue fazer um vídeo bem rápido e mais específico para esse custo por nível também aqui, que é crucial para a nossa evolução do projeto, certo? Hoje nós chegamos aqui no item que nós precisamos melhorar num todo, tá? A GPE num todo precisa melhorar essa parte de documentação fiscal. Confesso também que alguns fornecedores ele não têm essa documentação fiscal, né? Porque dessa documentação fiscal, aonde impacta, hoje, nós estamos fechando os projetos com a margem, antigamente nós falávamos de 50% do projeto de faturamento direto. Nós já estamos começando a falar de 60%, de 70%, 75%, e se eu não falhar a minha memória aqui, se eu não me engano, no PDP, eu acho que é 80%, 78%, alguma coisa assim. Né? Se a Cátia tiver, ela pode também corrigir também se eu estiver errado. E ele permite a mão de obra ou, às vezes, ao material. Então, essa contratação por parte do cliente, ele está, sim, disponibilizando um faturamento direto maior, já entendeu o benefício de imposto, mas, porém, também ele entendeu aonde pega para ele de estar com o empreiteiro alocado lá sem documentação, né? Primeiro fator hoje na audiência que a gente vai aqui, graças a Deus, diminuiu bastante aqui, graças ao nosso trabalho também, né? Diminuiu bastante. Contrato. Primeira palavra do que eu ouço aqui do juiz. Contrato. Tem contrato? Tem contrato. Apresenta contrato. GFIP. Apresenta GFIP. O cara está alocado lá dentro, a conversa já vai para outra diretriz. Né? Porque o cara pede isso, pede aquilo. O cara ficou numa obra 1 mês, eu consigo comprovar que ele ficou 1 mês. Isso então, é um detalhe importantíssimo aí, que o Elias colocou, porque isso é muito comum. O cara entra, a gente já teve casos de... O cara trabalhou para a gente 1 mês e pouco, sim. E aí ele vai lá, ele entra pedindo contra o terceiro dele, contra o contratado dele, que é o empreiteiro e tudo mais lá, e etc. E ele fala que ele ficou 6, 7 meses, 1 ano na nossa obra. Isso aumenta o valor de custo, aumenta todo o passivo trabalhista da gente. Na hora que eu falo, tá aqui, nota fiscal, contrato GFIP. O cara ficou 1 mês. Automaticamente o juiz corta o período, a minha responsabilidade fica durante aquele período. E aí, obviamente, reduz muito a nossa gestão, que é uma grande vantagem nossa de trabalhar com obras de tiro curto. Então, eu tenho vários problemas, dificuldade de mobilização, tudo mais, etc. Mas a vantagem é exatamente eu conseguir restringir essa responsabilidade trabalhista com os terceiros. Isso daí é fundamental na hora, porque isso estoura lá na frente. Hoje, as audiências que eventualmente a gente vai é de obra de 3 anos para trás. Exato. E precisa ter tudo isso. A gente foi num agora da Nelta, que foi ali no Shopping Light, se eu não me engano, ou no Internacional. O cara estava pedindo 6 meses de obra. O nosso contrato demorou 65 dias. E aí já cai uma mentira por terra. Ele ficou na obra 30 dias. Temos a GFIP documentada. Cai outro. Contrato assinado. Tudo. Cara, automaticamente esse passível não entra para dentro. Então, já estamos respaldados, juridicamente falando, com essa documentação. O doutor Rogério até fez um elogio para nós aqui. Falou, porra, cara, vocês têm melhorado bastante. A ideia é essa. E o cliente também, por um outro lado, ele já entendeu isso. Então, alguns clientes, vou usar o exemplo do PDP, ele está pagando o material, mas como ele tem a CNO e ele está recebendo aquela lista de colaboradores que estão adentrando ao shopping, ele está exigindo a GFIP e está conferindo a GFIP junto com a lista de alocação que o técnico de segurança está pleiteando. E por incrível que pareça, tudo que nós estamos conversando aqui está incluso no contrato quando a gente vai fechar o contrato com o cliente final. Espera aí, só um minutinho. Pode subir, por favor. Desculpa, aqui a gente é multinível. Então, no contrato, quando chega o contrato, já tem toda essa parte fiscal aqui, tanto da GPE, tanto dos terceiros que estão alocados naquele projeto. Meu Deus. Espera aí, só um minutinho. Pois não? Tá bem. Por favor. O Denis está descendo lá já. Então, os clientes entenderam a parte do benefício, mas também entendeu o malefício. Alguns fornecedores não têm, mas a gente tem que começar também a trabalhar, assim como nós estamos estruturando como empresa,
Por um outro lado, também, os nossos empreiteiros que estão, os nossos parceiros que estão na nossa estrada aí, guiando a GPE junto com a gente, que nós não temos mão de obra própria, eles também precisam se regulamentar, né? Assim eu garanto que o colaborador dele também tem uma saúde financeira, né? Porque quando eu falo aqui, eu tenho a conectividade social, eu tenho um tomador, eu tenho FGTS, cara, o cara está recebendo em dia, tem FGTS, está tendo pago. Então, assim, por incrível que pareça, todos os clientes nossos pedem essa documentação da GPE. E uma coisa que a gente está fiel aqui, nós estamos com nossos impostos aqui, que estamos colocando a casa em dia, cara, e o cliente, ele exige, e ele vê, e ele verifica, ele analisa, e ele só libera o pagamento da nota após essa análise da documentação. E assim, em contrapartida, nós também precisamos se regulamentar e fazer com que os fornecedores também sigam essa diretriz, que é muito simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Usando até um exemplo aqui do Zé ali da JRP. JRP é um pequeno empreiteiro dentro da GPE Construtora. Cara, mas ele emite a nota, ele tem a documentação bonitinha, cara. Ele tem os fornecedores, os empreiteiros dele lá, subcontratados, aí ele tem contrato, e ele faz questão de deixar todo mundo alocado naquele projeto na GFIP. E quando eu converso com ele, cara, por incrível que pareça, a documentação dele é fiel. E eu posso conferir, é alocado a CNO certinho. Cara, o cara sabe fazer. É um fornecedor pequeno, mas um fornecedor bem estruturado, que nós podemos fazer e ajudá-los a levar a essa excelência, trazendo a nossa experiência e a nossa curva de aprendizado aqui nesses projetos, né? Gente, aqui nós tentamos aqui ser o mais breve possível, né? Mais breve possível falando de contrato, né? Aqui também tem uma parte de encerramento de obra, que a gente precisa fazer esse encerramento de obra com mais consistência, né? Eu preciso ter uma avaliação de fornecedores, né? Um fornecedor nosso, a gente sabe e entende que ele está mais de uma obra, e dependendo dessa avaliação, a gente precisa ver se é muita obra que ele está pegando ao mesmo tempo, se a equipe... A gente precisa entender também. E não é simplesmente, não trabalho mais com esse cara e amanhã eu volto a trabalhar com ele. A gente tem que entender o porquê. E essa qualificação a gente precisa botar para girar de novo, né? Ele girou bem um determinado tempo e parou. A gente precisa voltar também com as avaliações de fornecedores, né? Controle de retenções. Aqui é um trabalho de suprimentos junto com a obra, fazer com que essa retenção aconteça no contrato, né? Está assinado o contrato, está previsto. Todo mundo que entra no GPE está assinado o contrato, vai querer dar aquela trucada básica, né? Mas eu preciso da minha retenção, está em contrato, está firmado entre as partes, não tem o porquê a gente forçar essa liberação. Nós temos um procedimento que precisa ser seguido, né? TRD de terceiros, a gente encerrou com um fornecedor, nós precisamos ter o termo de garantia e aquele TRD que também faz parte do contrato assinado entre as partes também, certo? Fechamento de faturamento direto, normalmente os suprimentos que faz junto ao cliente, né? Vai aqui um adendo aqui para os suprimentos, na qual eu faço parte. Os nossos fechamentos, a gente precisa ter um controle maior ali, fechar certinho. O Max comenta bastante isso, que lá atrás a gente tinha os nossos encerramentos, o cliente só validava os nossos controles. A gente precisa voltar urgentemente com esses controles mais apurados, com mais braço firme nisso, para a gente apresentar e é só ter uma validação. Assim como a gente está fazendo, voltamos já a fazer, na verdade, né, melhor dizendo. Hoje a gente foi fechar o Mogi, tinham 20 centavos a menos na planilha. Cara, fiquei muito feliz, na qual o controle existiu, né? Então, a gente precisa também, para ter um fechamento mais consistente, liberação da nossa retenção, também esbarra nisso. Alguém levantou a mão aí. Eu. Até com relação à parte do encerramento de obra, existe uma classe específica, né? Encerramento de obra, e dentro dele existe um arquivo que mostra exatamente todos esses itens, né? Dizendo passo a passo o que o gestor da obra, a obra como a operação de obra, né? Precisa ir para realmente, além de entregar a obra, né? Com qualidade para o cliente, o por trás disso, com relação ao que o Elias tem falado aí, tá? Avaliação, retenção, TRD, fechamentos, painéis, checklist também está nesse arquivo. São parênteses aí. Boa, muito bem colocado mais uma vez aí, Silas. Tudo disponibilizado lá no GPE Academy também.
Boa, boa. Inclusive, esse link aí para esse TRD aí de terceiros está lá também, da mesma forma que o da assinatura de contrato, né? Para a gente seguir aí e voltar a fazer esse processo também. Boa, 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 beleza. Fechamento fiscal e contratual, né? Aí a gente tinha uma agenda, precisamos voltar também com essa agenda. O gerente da obra, junto com o gestor da obra, financeiro, comercial, participou de alguns também, junto com suprimentos, fechar o custo. Aí a gente coloca no último painel de validação e apresenta quinzenalmente, como a gente está fazendo, a validação, juntamente com painel validado, TRD de terceiros, avaliação de fornecedores, controle de faturamento direto e o fechamento do custo. Por quê? A gente está deixando o custo aberto por muito tempo, né? Quando eu falo custo aberto, a obra aberta no Cienge. Então, terminou, nós temos que ter um período ali de validação, tal, eu sei que está tudo corrido para todo mundo, nós aqui de suprimentos estamos sem 2 pessoas também, eu estou me virando aqui, o pessoal está muito se virando aqui como pode, a gente está colocando a equipe em ordem já, para a gente voltar com esses controles mais apurados aí e ajudar todo mundo a chegar nessa excelência. E a gente precisa fazer uma agenda sim, assim como nós gravamos o saving lá atrás, a gente precisa fazer uma agenda de fechamento, né? Que aí encerrou a obra, a gente deixa o custo aberto, a validação entra, e aí entra um custo, entra um caixinha, cara, encerrou, passou 2, 3 semanas, a gente já consegue fazer sim. Todos os caixinhas, todos os pedidos, todos os contratos têm uma validação final e fechar o centro de custo e garantir que aquele resultado não vai se movimentar ao longo do tempo. Né? Eu, de antemão, agradeço a atenção de todos aí. Estou devendo alguns treinamentos, né, de tudo que nós falamos aí lá no Academy. Né, eu estou em débito com o Silas, com o pessoal, com o Matheus e com a Catherine. Né? Eu estou me acertando aqui já para a gente já seguir com um treinamento de solicitação de material, já tem alguma coisa, de pedido, de contrato, de medição, de custo por nível, uma coisa bem rápida, bem sucinta, um ferramental que vai ajudar no nosso dia a dia. Um treinamento de 30 minutos no máximo ali, bem ferramental mesmo, para a gente saber como fazer a coisa e o porquê, né? Porque a gente já conversou aqui, então, de antemão aí, eu agradeço, né? Foi um pouco maçante, 1h20 aí a gente falar desses processos, desse procedimento, mas eu acho que é crucial nesse momento que nós estamos passando da GPE na fase de reestruturação, né? Eu acho que é extremamente importante a gente colocar a GPE em ordem. A gente tem grandes projetos vindo aí, né? A incorporação é uma delas, né? Daqui a pouquinho está saindo do projeto indo para a prática aí, né? A fundação, daqui a pouquinho a gente está. Estou indo lá, hein? A fundação eu estou lá, hein, mano. E nisso, Gustavo. Vamos aí, meu. Né? Gustavo levantou a mão aí. Fala aí, Gustavo. Gustavo levantou a mão aí. Vamos lá. Fala aí, Gustavo. Não, eu tenho só uma dúvida / sugestão de uma prática para nós na incorporação. Show. Se puder voltar no primeiro slide que você colocou, eu queria fazer um paralelo com a nossa vida. Esse. Se a gente for pensar, Elias, assim, eu acho que é um horizonte bacana para a gente começar a trabalhar. O que você chama de cravar saving, na minha opinião, a gente pode pegar. Eu vou dar, por exemplo, a área de comercial e marketing, que é onde sai muita grana nessa fase. Certo. A gente tem uma verba total para a vida do projeto. A gente pode meio que cravar o saving, aspas aqui, cravar o saving, que é definir quanto daquela verba eu vou usar nos próximos 3 meses. E aí a gente define, sei lá, 50 mil reais a gente vai usar. E aí a gente vai... minha ideia aqui é criar uma rotina que a gente, por saída e não por contrato, que a gente faça essa aferição de quanto gastou, quanto vai se gastar, e a gente já vai alocando nesses centros, que eu acho, no final do dia, que dá para a gente fazer um acompanhamento aqui, meio que nesta lógica, mas alguns pontos são muito mais simples para nós na incorporação, outros um pouco mais complexos. Então, meu ponto aqui é criar uma previsibilidade e um rastreamento de quanto que a gente vai alocar em cada um desses níveis ou centros de custos aí. Eu acho que o acompanhamento que vocês fazem
a gente vai mudar pouca coisa, assim, a cultura já existe e a adequação é simples para a gente trazer para o nosso mundo de gastos aqui da incorporação. Você pegar pré-lançamento, não sei se é trimestral ou se mensal, depois do lançamento a gente pode espaçar um pouco mais essa despesa da incorporação e lançamento. Não sei o que você acha aí, Dário, mas acho que eu ia complementar, ali no 15/22 a gente está com dificuldade porque a gente misturou muito essas verbas ali na própria estruturação. A gente veio criando esse orçamento ao longo do projeto. Agora, no quadro 53, até o Luiz e o Gabriel, o que eles estão fazendo aí? Cada grande linha nossa da viabilidade, que é marketing, comercial, legal, aprovação, projetos, ele vai ser um centro de custo. E cada centro de custo ele vai ter o teu respectivo painel semelhante à obra. Quanto é que é para você gastar, quanto é que você já gastou e como é que está teu resultado. Entendeu? Então, a gente separou. Então, eu vou ter uma empresa, que é a SPE. Dentro dessa SPE, eu vou ter cada gestor vai ser teu centro de custo. Então, a Mari tem o centro de custo dela, está lá específico. O Luiz, o de projetos, está lá. O marketing vai ter o centro de custo dele lá e o comercial também. A gente desdobra isso e aí esse compilado é o que vai tendo que estar respeitando a viabilidade, entendeu? Não, beleza. É só acho que tem uma correlação, tudo diferente, mas muito parecido. O ferramental é o mesmo, é só adequar a forma de utilizar, mas o ferramental é o mesmo. É isso, mas parabéns aí, Elias, Silas e time, bem legal, acho que vale continuar e de vez em quando a gente trazer a turma da Inc aí também. Pois é, faltou a gente chamar o time lá, reforçar lá junto com o time. E aí, pessoal, e o restante aí, todo mundo aí? Dúvidas, certezas, angústias? Podemos fazer presencial aí, Gustavo. Tranquilo. O Pablo tá ali, Murilo, Renata, Roberto, a Priscila. E aí, pessoal? Tudo certo? O que vocês têm de sugestão? A próxima a gente vai ser mais técnico, vai falar alguma coisa mais das próximas etapas ali. O cadastramento do saving, a gestão e tudo mais, etc. Mas o que vocês acharam aí? Um de cada vez, senão eu me confundo aqui. Só pontuando aí também, aproveitar para falar um pouco, para não deixar você sozinho aí, Dag. O que o Elias falou de aditivo ali, a gente tem bastante experiência em Ribeirão e dá para ver o quanto que impacta no final isso, essas discussões de fazer sem formalizar e tudo mais, para o cliente discutir no final o valor. Então, a gente tem bastante experiência, quem estava lá tem experiência prática nesse sentido, entende o porquê do Elias pontuar esse item tão importante. E a gente tem que mostrar isso para o cliente sempre, viu? O cliente ele acaba impactando muito, não dá para a gente absorver. A obra o prazo já é curto, já é BO demais a gente absorver 100% das variabilidades do cliente lá, não dá. Então, é esse o ponto aí também. Posso falar? Aê, Camila, achei que você não ia falar. Ué. Não, é que igual eu voltei agora para a empresa há pouco tempo, né? Então, assim, vários procedimentos foram incluídos. Então, fica até como dica, que estava até escrevendo ali na lista de presença. Eu sei que agora foi uma explanação macro de como funciona todo o processo, só que, assim, eu estou sofrendo bastante com a questão do lança lá o pedido. Faz tipo assim, coisas que eu sei que eu preciso fazer para a obra sair redonda e que eu entrei sem o procedimento em si de como executa, assim, sem pegar... Então, assim, a hora que você entra no negócio andando, no negócio correndo, fica bem complicado de pegar isso no meio e conseguir deixar tudo certo, e você tem que ficar dependendo de pedir para um, pedir para outro. Então, assim, isso é uma coisa que para pessoas novas é interessante fazer essa integração antes para coisa sair redonda, entendeu? Porque você fica dependendo muito de outras pessoas para conseguir, e isso não é legal. É fundamental, Camila, e até assim, até algumas pessoas que estão entrando agora já vão fazer esse ciclo também.
Mas acho que vale, antes tarde que mais tarde, né? Bater um papo aí junto com o André e o Gui, para ou fazer online. Hoje em dia a gente tem essa flexibilidade também, essa é a vantagem. Mas, se necessário, pegar um período, uma manhã, e passar aqui no escritório e fazer um banho de loja. Toda a parte de solicitação, relatórios e tudo mais, etc., para a gente ver. Tem alguns cursos que estão gravados já no GPE Academy, sugiro ver. Tem um de painel de resultado, tem alguns ali também. A ideia é deixar isso lá mais pronto. Mas sugiro também fortemente agendar um horário com a turma aqui. Porque assim, eu digo até que anterior a vir para a obra, você não conseguiu ver todos os problemas para conseguir saber e realmente absorver tudo. Então, assim, o ideal seria uma semana e depois, sei lá, um dia já a pessoa já vai para fazer isso, alguma coisa. Isso daí para coisas futuras, entendeu? Até para pessoas que entrarem para ficar mais... O objetivo, Camila, também é o seguinte, por exemplo, essas agendas de treinamento, a gente está gravando também para deixar, por exemplo, do treinamento, como que é solicitação, treinamento bem específico, talvez seja um dos próximos aí. Solicitação de compras. Como que é fazer uma solicitação de compras? Então, você vai ter lá, vai ter um treinamentozinho, tem um PPT e um treinamento como fazer. Como analisar o custo por nível. Um PPT e um vídeo. Como vai fazer isso? E aí, o que tiver de dúvida, obviamente, na verdade faz a integração e o que tiver de dúvida no tema específico vai ter o material. E se eventualmente não resolver, obviamente está todo mundo é muito acessível para sentar, bater um papo, fazer um call e explicar, entendeu? Sim, sim. E a parte do aditivo realmente é bem importante e ao mesmo tempo é bem complicado colocar isso na cabeça do cliente de que ele tem que aprovar primeiro para depois a gente executar. É um a gente desafio vai fazer constante. Uma agenda aí, vai ser uma dessas agendas aí, Camila, que vai ser com gestores, que é a gestão de contrato com o cliente. Isso daí é gestão de contrato. Isso daí é papel, principalmente, de diretoria e gestão, de deixar essa bola mais redonda. Então, porque senão isso gera um caos operacional, é feito chicote, entendeu? Então, vai ser função nossa, daí estar sempre atento nisso e deixar esse direcionamento cada vez mais claro do como fazer e direcionar o cliente. Esse é o ponto. A gente não pode deixar o cliente bagunçar a nossa obra. Sim. Por mais que a obra seja dele, né? Mas o processo é nosso. Boa noite, gente. Só para comentar, hein? Eu, particularmente, tenho participado bastante. Eu fui atrás aí, agradecendo todo mundo. O Elias está aí também. E parece que não, faz muita diferença aí. Está fazendo, né? Muita diferença aí nas solicitações, diante das orientações do Silas, do Matheus. Mesmo fazendo treinamento, sempre fica um detalhe ou outro, né? Mas no montante, eu entendo a dificuldade da Camila. Quando eu entrei também, eu tive muito suporte pelo Danilo, né? Que já sabia mais ou menos os procedimentos. Sabia mais ou menos, não. Sabia os procedimentos e ele me ajudou muito para fazer solicitação, que nem o Dário estava falando. Parece que não, mas no resultado final isso tem muito impacto mesmo, né? Tanto que eu vi o Elias falando aí, tanto que depois que eu fiz os treinamentos, né? Tava com tempo hábil para poder ir no escritório. Tenho feito aqui do Light conforme então está sendo solicitado e está sendo passado, né? E graças a Deus até o momento tá tudo sob controle. Eu acho que é muito do tempo hábil também do gestor, né? No meu caso, eu tô de dia, tô de noite, mas o tempo que eu tenho, eu tô aproveitando aí para poder estar fazendo, porque vai chegar um período da obra que é mais controle. Foi o que você falou, Dário, né? É muito do controle. Tendo essa ferramenta na mão, vai muito também que fica vou frisar isso aí, né? Vai muito da análise do gestor, né? De conseguir constatar alguns valores inconstantes que não estão batendo, mas a ferramenta, você tendo a ferramenta na mão, se torna mais viável, né, a achar os possíveis enroscos da obra, somente aditivo, né? Inclusive, lá no tal, eu peguei um período curto lá de aditivo, que mais foi o que o Elias falou, o Danilo deu um suporte muito consistente e conseguimos fazer aí de acordo com o que vem se passando. Mas eu acredito aí, ó, aproveitar que a Camila está aí, mas você vai conseguir. Eu também tive muita dificuldade, estou conseguindo aqui,
mas com a ferramenta na mão, a probabilidade de sucesso aí é bem grande. Não é nada de outro mundo, não. É só a questão de que dá mais fluidez mesmo, sabe? Porque senão você fica manco, né? Qualquer passo que você vai dar, você não consegue, não sabe onde é que vai procurar e tudo mais. Na situação que a gente está aqui, assim, pagando incêndio, e o cliente aqui não ajuda, porque tem 49 TEs, 49 aditivos, então, assim que você regularizou um aditivo, vem outro aditivo, aí depois vem mais um aditivo, aí você tem que fazer mais um aditivo. Então, tá ficando meio puxada essa questão, mas nada de outro mundo. Beleza. Mais alguma coisa aí, pessoal? Só mais um adendo aí, eu não sei, Elias, eu até conversei com a Kátia, eu estava fazendo algumas solicitações, né, só para confirmar mesmo, se não tiver a linha, vamos supor, não tiver o item lá no Cienge, agora, por norma, é avisar vocês aí para vocês estarem inserindo, correto? Eu vou até me intrometer, não é uma norma, né? É que no caso do Light que eu faço, eu prefiro que faça assim para não ficar errado no sistema. Não, tá bom, Kátia, beleza. Mas é insumo, né? O cadastro de insumo? É insumo que você está dizendo? Isso mesmo, Dario. Infelizmente, eles ainda estão se adaptando aí nesse processo, mas o seu que já está vindo tudo redondo, então eu estou fazendo a mesma coisa, tentando deixar tudo Não, e é o suplemento de cadastro insumo para justamente não cadastrar duplicado, entendeu? Senão, que ele tá falando de unidade, detalhes, vou dar um exemplo. Por exemplo, algumas coisas estão em quilo e a gente quer em unidade ou verba. Aí me falando é uma coisa bem rápida e atualiza na obra e fica certo, tá bom? Beleza, Kátia. Legal. Pessoal, vale ressaltar também que é uma reformulação, né? Nós estamos passando por um processo de reformulação aqui na SGPE. Então, a Camila era para ter feito o treinamento aqui com a gente, aí o cliente ligou, mas aí a gente não conseguiu fazer a parte dos suprimentos, porque era na quarta. E aí ela foi para a obra. Então, assim, é uma parte... ela não fez, a gente não fez. Ela fez... Ela para ficar aqui, ela ficou segunda e terça, e na quarta parece que ela foi para a obra, né? O cliente pediu. Então, mas a gente está sempre aqui à disposição para seguir os procedimentos, os processos, mas também a gente quer ajudar aqui a toda a GPE construtora a estar alinhada aqui, né? Então, se tiver alguma dificuldade aí, alguma dúvida, pode ligar, fica à vontade, a gente está aqui para dar o suporte. Camila, agenda um período aí, talvez até antes de ou segunda de manhã, ou sexta, volta à tarde, alguma coisa assim. Você passar aqui, alinha junto com o Elias e o Denis aí, para dar esse banho de loja aí, passar todo o processo aí de fio ao pavio. Combinado. Até com relação ao painel, no próximo, a gente pode até combinar, viu, Camila? Então a gente faz junto aqui, pega com o Matheus aí para a gente fazer na quinta-feira ou na sexta-feira de manhã, o painel junto. Beleza, turma? Tá bom, combinado. Beleza. Falou, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. Falou. Valeu. Pega um happy hour pra gente comemorar. Um happy hour? Parabéns pelo treinamento. Porra, logo hoje, recebe mais.